estresse, gente, ele é a porta de entrada, para todas as doenças crônicas. Como é que isso acontece? Você fez uma pesquisa muito legal, Tá. voltada para essa parte das emoções, Isso. que eu gostaria que você pudesse trazer para o pessoal, porque hoje a gente está falando, gente, sobre os aspectos da saúde que ficam impregnados na nossa íris, né, que apontam caminhos de forma não determinista. Eu acho que a Simone foi bastante precisa e cirúrgica nesse ponto, mas ela está falando muito sobre estilo de vida, né? E ela está o tempo todo falando, gente, o tempo todo nós somos impregnados por toxinas físicas e emocionais que vão possibilitando que as tomadinhas sejam ligadas e desligadas dos nossos genes, apontando ou não doenças. Então, tal como as doenças podem ser ligadas ou desligadas, tal como as tendências da nossa íris podem ser desligadas e desligadas, existe um componente master nisso, que é fruto da pesquisa que a Simone vem fazendo, que é o quanto as emoções podem determinar isso, né? Isso. Pra gente falar disso, Léo, por favor, você coloca a foto 36? Porque isso aqui é o seguinte, para as pessoas que estão chegando agora, né? A íris, ela vai espelhar os nossos órgãos, né, Carol? Uhum. E as emoções, gente, foi descoberto um componente físico. Emoção agora pode ser pesada. Não é só sentir? Não, não é só sentir. E quando eu falei na outra live que a gente herda as emoções dos nossos antepassados, você lembra disso? Sim. Que debaixo de cada marca da íris existe uma emoção, né? É por isso, é porque a íris, ela espelha os órgãos. Essas emoções que nós vamos falar agora, ela é física, elas andam no nosso campo bioeletromagnético, elas andam dentro do nosso corpo, através do nosso sangue. Isso é físico, pode ser pesado, e é isso que eu vou trazer para vocês. Então, quando eu falo que as emoções são herdadas, é por causa disso. Porque na íris, e quando eu falei que cada manchinha tinha uma emoção embaixo, porque como a íris, ela retrata os nossos órgãos, e as emoções caminham no sangue, no nosso campo bioelétrico, então as emoções estão nos órgãos. Uhum. Então, e aí nós vamos entrar nesse assunto, mas isso aqui é só para as pessoas se situarem, né? Que a íris, ela é um reflexo de cada órgão nosso. De cada órgão, ó. Inclusive tem o olho lá, tá vendo, gente? Olha, que mas se tiver algum sinal ali, tudo bem, que pode ser alguma coisa relacionada à visão, mas a questão da visão em si, eu ainda continuo deixando pro oftalmologista, tá bom? Então tá. Então se aconchega. Se aconchega, gente. Viver o luto faz envelhecer mais rápido, diz novo estudo. Então nós estamos falando de diminuição do telômero, né? Então olha só, gente. Análise do DNA de milhares de americanos mostrou que perder um ente querido, seja na infância ou na vida adulta, acelera o relógio epigenético. Então, Carol, o que nós vamos falar aqui? De coisas que a gente não tem controle. Então, temos que viver o luto, sim. O luto é uma dor que nunca vai se apagar. Perder alguém não é fácil. Eu já perdi minha mãe e meu pai. E essa ferida, ela não fecha. Mas o que acontece? O que acontece é que em volta dessa ferida, a gente vai ficando mais forte. Então, a gente tem que viver o luto, sim. Se precisar ficar 6 meses, 1 ano, o tempo que for necessário. Mas buscar ajuda também. Porque no luto, a gente tem 2 opções. Ou a gente morre junto, ou a gente vive. Então, se a escolha for viver, né? Isso que a gente vai se fortalecer para continuar. Se a escolha for morrer junto, realmente vai morrer junto. Porque vai acelerar o relógio epigenético. Uhum. E é disso que nós vamos falar agora, gente. Porque quando a gente sente uma emoção, todas as nossas células sentem essa emoção. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Como é que é isso, sentir essa emoção? Porque parece assim algo etéreo quando a gente vê, né? E o que eu achei curioso do teu material, da tua pesquisa, é esse aspecto físico, né? De que não que um sentimento seja uma coisa
pequena, né? Mas não é algo não visível, não pegável, é algo visível e pegável. É pegável. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa, que o Viver o Luto aqui, esse estudo, é a forma como viveu. Então, não é o acontecimento em si. É o que eu fiz com aquilo que aconteceu comigo, né? Então, nós vamos falar das emoções aqui. Então, em tudo que a gente falar, não é assim, o que eu fiz com aquilo, sabe? Então, não é a emoção em si. Eu posso ter raiva? Posso. Mas o que eu vou fazer com aquela raiva, né? O Jung falava uma coisa interessante, que ele fala, a gente não é perfeito. Então, o objetivo que ele falava, né, não é a gente atingir a perfeição, mas a completude. E a gente se torna completo quando a gente coloca a nossa luz e a nossa sombra. Porque a sombra faz parte da luz, não é isso? O raio de sol, ele vai gerar uma sombra. Então, o Jung chama de sombra tudo que a gente não acha muito bonito. Só que na sombra tem muita coisa boa. Tem habilidades que a gente acha que a gente não é capaz de fazer aquilo, mas está lá na sombra, sabe? Então, ele fala que a gente se completa quando a gente consegue unir a luz e a sombra, né? Então, essas coisas das emoções, enquanto a gente estiver colocando debaixo do tapete, fingindo que não está acontecendo, a gente não vai ter inteligência emocional. E se a gente não tiver as emoções, igual que você falou, Carol, ela é o nosso poder. Porque aquele negócio é um chiclete que ninguém dá valor. A chave do maior poder. A chave do maior poder. Que não vale o chiclete que alguém mascou. Que não vale um chiclete que ninguém mascou. Que alguém mascou. Então, vocês vão ver o poder que tem as emoções. Eu vou mostrar para vocês uma descoberta que tem 40 anos, mas que não se fala, né? Então, isso a gente precisa saber, porque isso foi descoberto por uma cientista americana. Existem estudos científicos, inclusive essa mulher, ela fez muitas outras descobertas, né? E então, assim, é um negócio que impacta a vida da gente, tá? Então agora nós vamos falar da emoção. O que é que acontece? A gente falou de doenças crônicas, né? Então, a porta das doenças crônicas é a inflamação, né? A gente já viu que pega fogo e a sirtuína vai lá apagar o fogo e deixa o gene à deriva, não é isso? Então, gente, como que esse fogo começa? Nós vamos ver mais pra frente que nós vamos falar do campo, que eu vou começar a entrar agora no campo eletromagnético da célula, vou estar falando do nosso campo eletromagnético. E que a emoção, ela tem uma frequência, né? Tem uma foto aqui, Léo, por favor. A foto 23. Então, já foi, gente, já foi sequenciado as frequências que as emoções têm, e essa frequência, ela atrapalha o nosso campo ela vai interagir com o nosso campo, vai interagir com o campo da célula, que nós vamos falar da célula agora, e vai interagir com o nosso campo, né? Aqui, olha, ou o campo expande na seta para cima, ou o campo contrai. Nós vamos ver isso na íris, como é que é isso, uma íris expandida e uma íris contraída, tá? Então, agora nós vamos para foto 14, por favor, Léo. Então, eu mostrei lá aquele DNA, o núcleo, a célula, né? A membrana plasmática, que é a membrana da célula. Então, olha só, toda substância, ela só vai ter um efeito no seu corpo se ela entrar dentro da célula. E ela só vai entrar dentro da célula se tiver um receptor nessa membrana para receber isso, tá? E como é que isso acontece? Os receptores, gente, o nosso DNA via mRNA, via RNA mensageiro, que eu não vou entrar na história aqui, ele fabrica proteínas. As proteínas são os robozinhos que trabalham no nosso corpo. Então, tudo no nosso corpo é proteína. E nós temos dois tipos de proteína. Proteína dura e proteína mole. Proteína dura é colágeno, os ossos, os tendões. Proteína mole é todo o resto. Então, um hormônio é proteína, uma enzima é proteína. Então,
O que foi descoberto há 40 anos, em 1984, exatamente 40 anos, né, Carol? E isso é de um valor imenso, porque tem a ver com a psicossomática, né, que se fala muito. Existe uma rede psicossomática no nosso corpo que liga corpo e mente. Então, a emoção ela pode ser pesada e pode ser medida. Então, é uma pesquisadora, essas descobertas é de uma pesquisadora, Candace Pert, americana. O que ela descobriu? Que nós temos, durante muitos séculos, muitos séculos não, dezenas de anos, se pensou que o que gerava as emoções seriam os neurotransmissores, não é isso? O que é um neurotransmissor? Nosso cérebro, a célula nervosa do nosso cérebro chama neurônio. Esse neurônio, ele vai fabricar um neurotransmissor, e esse neurônio tem um bracinho que chama dendrito e vai encostar no outro neurônio, e através de uma fenda, ele vai passar, é uma passagem elétrica, vai passar esse neurotransmissor. O nosso cérebro, né, que é o sistema nervoso central, está dentro da caixa craniana. Existe outro sistema nervoso que desce pela coluna vertebral, que é o sistema nervoso autônomo, que divide em 2 ramos, sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático e parasimpático, Carol, um freia, o simpático o parasimpático freia e o simpático pisa no acelerador. Tá? Tudo assim no nosso corpo. Então, em tudo, na pupila, né? O sistema nervoso simpático vai abrir a pupila, o parasimpático vai fechar. No batimento do coração, um aumenta, o outro um relaxa, o outro contrai. E assim em todo o nosso corpo depende do sistema nervoso simpático e parasimpático. Léo, por favor, a foto 13, só pra gente ter uma noção, que é aquele negócio, eu não gosto de falar e a pessoa fica imaginando. Então, olha, lá em cima tem o cérebro, né? Então, tem o sistema simpático e parasimpático. O simpático, ele vai promover a dilatação da pupila, a salivação, a taquicardia, a broncodilatação. O parasimpático vai relaxar. Então, no simpático, a pupila contrai, no parasimpático vai dar a miose, a pupila vai relaxar. Então, isso vai acontecer na salivação, no coração, na broncoconstrição e na secreção, gente, de vários hormônios do corpo, tá? Vamos voltar naquela foto nossa, Léo. Na foto 14. O que acontece? A célula, gente, toda essa questão da transmissão, que se a gente se tem uma substância que tem que entrar, que vai ter um sinal, um sintoma no seu corpo, ela tem que passar para dentro da célula. Ela tem que passar do sangue para a célula. E do sangue para a célula tem aquela membrana plasmática, que é uma barreira, e tem os receptores, que é esse azulzinho, tá vendo? Então, vamos chamar a substância de ligante, né? Ligante é uma substância que vai entrar dentro da célula. E esse entrar dentro da célula, são ali, esses receptores, gente, eles formam canais iônicos, canais de íons. Então, são os íons que vão abrir e fechar a célula. Isso é elétrico. E forma o campo elétrico da célula. Então, toda célula tem um campo elétrico. A junção nós temos 37 trilhões de células. Então, eles pensavam que o sistema nervoso era só o sistema nervoso dentro da caixa craniana, da cabeça, né? Da caixa craniana. E o sistema nervoso autônomo, né? Que ligava todos os órgãos e que a coisa acontecia a nível de célula nervosa de sinapse. De sinapse, que é elétrica. Só que essa mulher descobriu, essa pesquisadora? Que existe no nosso corpo 60 substâncias, a maioria delas hormônios, que não se pensava que tinha a ver com humor, que não se pensava que tinha a ver com emoção. Uma delas, por exemplo, é a insulina, que é um hormônio fabricado pelo pâncreas, né? Que vai
vai colocar essa coisa do açúcar dentro da célula, vai fazer essa entrada do açúcar dentro da célula. Então, assim, não se pensava que isso tinha a ver com humor, né? Só que encontrou-se receptor de insulina no cérebro. E ela encontrou 60 substâncias, né, que não tinha nada a ver com humor, que são hormônios e que tem a ver, porque são essas substâncias que vão fazer com que as células nervosas, que esses receptores, esses neurotransmissores que a célula nervosa vai mandar através da sinapse, né, tenham ação ou não. Então, peraí, essas 60 substâncias, elas interferem nas sinapses cerebrais que a gente tem? Não na sinapse, a sinapse vai acontecer, tá? Só que da sinapse, né, que o que é a sinapse? Vai acontecer que esse neurotransmissor vai sair da célula nervosa pela fenda. Sinapse é o encontro de uma célula nervosa e outro, vai julgar esse neurotransmissor e uma vai passando para a outra. Sim. Isso é uma sinapse. Ela não vai interferir nisso. Ela vai interferir se isso vai entrar ou não para dentro das outras células. Independentemente do nosso sistema nervoso. Independente do nosso sistema nervoso. Olha então, só. assim, nós temos 36 trilhões de células, já contaram. Essas células têm mais ou menos uns 2.000 receptores para essas outras substâncias que vão modular o nosso humor. Dos neurotransmissores, só 2% vão para as células. Assim, por sinapse. Esses neurotransmissores, eles vão dançar através do sangue, eles vão andar através do sangue, percorrer quilômetros e alcançar todas as suas células. Então, se você fica triste, as suas 37 trilhões de células vão ficar tristes. Você imagina, Carol, o impacto disso no sistema imune? Exatamente, estou pensando nisso agora, nas doenças autoimunes. Porque o que acontece? Vocês lembram lá que as células, elas têm que multiplicar o tempo todo para poder sobreviver? Não é isso? Gente, se eu tô triste e eu interfiro nessa coisa aí, porque células cancerosas, o câncer é uma doença multifatorial, né? Então envolve muita coisa. Nós não vamos entrar nisso agora. Mas o que acontece? Todos nós temos células cancerosas. O que é isso? É uma célula que multiplica. Só que o nosso sistema imune vai lá e não deixa isso proliferar. Você imagina, se eu tô com 37 trilhões de células tristes. E aí, ou seja, as suas células, elas sabem o que você está sentindo, que volta naquilo que você me falou, do sentimento. Não é que ela escuta o que você fala. Até escuta, viu? Porque nós vamos falar do som aqui, viu, gente? Nós vamos falar do som. Mas não é que ela lê o que você pensa, não. Ela escuta o que você fala. É por isso que eu bato naquela tecla que a gente tem que conversar com o corpo da gente, que a gente tem... E nós vamos entender por que essa coisa aí, que ela escuta o que a gente fala. Imagina eu triste com 37 trilhões de células tristes. Imagina se meu sistema imune vai continuar comendo lá as células que estão multiplicando. Ele vai largar para lá. Não é? E aí pode gerar um tumor dentro de mim que pode não ser muito bom, né? Porque tem tumor benigno e tem tumor maligno. Perfeito. Então foi isso que ela descobriu. E isso, gente, eu falo assim, é sexo a nível de receptor, né? Porque o que acontece? É um ligante, né, que é chamado, um peptídeo, né? Lembra que eu falei com vocês? Que o DNA, ele vai fabricar as proteínas, né? Proteínas é feito de aminoácidos. Então, peptídeo são dipeptídeo são 2 aminoácidos. Obrigada, Léo. O peptídeo, né? Então, é uma proteína pequenininha. Então, lembra que eu falei com você que a gente herda, né, as emoções? Sim. Porque a gente herda esse conteúdo aí que é fabricado pelo DNA. O DNA, ele vai dar receitinha de bolo pro RNA fabricar as proteínas. As proteínas são fabricadas via mRNA, via RNA mensageiro. Mas a receita vem lá do DNA. Então, por isso que a gente herda. Porque essas receitas, por exemplo,
Meu avô era rabugento, meu filho nasceu rabugento. Puxou o avô. Então, se aquele avô lá, ele tinha uma tendência a menos serotonina, né? O filho puxou, entendeu? Uhum. O comportamento do avô através dessa coisa que pode ser pesada, desses peptídeos que podem ser pesados. Vistos e pesados. Vistos e pesados. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que você está querendo dizer é que as nossas... porque essa noção psicossomática, né, as emoções podem gerar doenças, assim, isso está relativamente difundido. Mas o que você está me contando é que essas emoções, elas geram uma interferência física e elétrica no nosso organismo e que esses registros que nós herdamos da íris, né, esse mundo de possibilidades, né, não de determinantes, mas de possibilidades, eles vão se manifestando conforme as emoções que eu vou... conforme a forma como eu gerencio as minhas emoções. Porque Isso. tristeza todo mundo tem, chateação todo mundo tem, você mostrou até aqui a questão do luto, estresse todo mundo passa, mas é a forma como eu lido com isso no curto, médio e longo prazo. Isso. É isso? Isso, porque igual eu falei do luto. Gente, a gente não tem controle. Se perder alguém vai envelhecer, então nós vamos envelhecer mesmo. Não é? A gente não tem controle disso. Mas como que eu lido com isso? O que que eu decido? Eu decido viver ou eu decido morrer? Porque se eu decidir morrer, minhas células vão escutar isso. E como são 37 trilhões de células... Elas vão começar a trabalhar esse apagão. Elas vão começar a trabalhar nesse sentido. Uhum. Entendeu? Então, é a forma... E a gente gerenciar as emoções é a gente trabalhar na nossa inteligência emocional. É o nosso poder. Uhum. É o nosso poder. A chave. É a chave. É o chiclete que alguém mascou. Que alguém mascou e que ninguém dá nada. Porque, pensa bem, se eu acordo de manhã e eu tô mal, como é que vai ser o meu dia? Se no outro dia eu tô mal, se no outro dia eu tô mal, se no outro dia eu tô mal, eu não produzo nada. Então, a minha vida depende disso, né? E nós temos um mecanismo que foi um ganho dos mamíferos, que é o mecanismo de luta e fuga. E nós vamos ver isso. O que que é isso? Isso é um mecanismo evolutivo que os mamíferos ganharam para sobreviver. Então, quando a gente vê uma ameaça, um leão, vai no nosso corpo, esse mecanismo vai ser ativado. Nós vamos ver isso aqui, como que isso acontece no campo, né? Mas a parte do nosso cérebro que é pensante, que é o córtex pré-frontal, ele vai ser inibido. E você só vai pensar em fugir e lutar. Ou você foge. Se você vê um leão, você não vai pensar, deixa eu ver qual estratégia que eu vou fazer melhor, eu vou ali. Não. Ou você vai fugir ou você vai lutar. Uhum. Então, por isso que tem dois tipos de estresse. Tem o estresse bom e o estresse ruim. O estresse bom eles chamam de euestresse, o estresse ruim de desestresse. Mas nós não vamos falar nome científico aqui, não. Então, tem estresse bom e estresse ruim. Então, por exemplo, estou jogando futebol. É um estresse bom. Eu não estou pensando ali? Eu vou pensar, eu vou fazer... O meu córtex pré-frontal, ele não está inibido. Pergunte isso ao presidente da... Pois é. Então... Depois eu vou falar outra coisa das ondas mentais, que vocês vão querer ficar jogando futebol com o presidente Dáquila. Porque as ondas mentais, elas sincronizam com quem? Né? Então, se você está com uma pessoa que tem uma onda mental acelerada, a tendência sua é acelerar a sua, né? Mas assim... Então, se eu estou jogando bola, né? Eu estou ali naquele estresse bom, né? Como é que eu vou fazer? Eu estou pensando. O meu córtex pré-frontal, ele não está inibido. Então, esse é o estresse bom. Uhum. O estresse ruim é o que inibe o córtex pré-frontal e liga esse mecanismo de luta e fuga. Isso foi para que a gente sobrevivesse na natureza, né? Mas o que aconteceu? A gente resolveu trazer esse leão para dentro de casa. Então, tudo que nos ameaça de alguma forma, a gente está ficando estressado. No trânsito, no trabalho... Qualquer ameaça, a gente está ligando e a gente não está conseguindo desligar. Você viu lá no Brasil os dados, né? Sim. Então, os animais, gente, tem uma gazela passeando, o leão vai lá, quase que abocanha ela ó.
ou ela sai correndo, ou ela finge de morta. Mas ela levanta e vai. Ela não fica conversando com a colega. Ó, quase que me pegaram. Ó, quase que eu morri. Igual a gente fica remoendo as coisas. Sim. Não é isso? Então, é a forma como a gente lida com isso é que vai fazer com que esse estresse vai lá ligar os genes ou não, né? E tem muitos estudos, igual eu mostrei aqui o estudo do luto, né? E da diminuição do telômero, que tá ligando o estresse a isso. Então, o estresse, gente, ele é a porta de entrada, para todas as doenças crônicas. Como é que isso acontece? Nós vamos ver aqui depois no campo, né? Depois eu vou entrar nisso, quero entrar nisso. Mas assim, o que acontece? O cortisol, ele é fabricado pela nossa glândula suprarrenal, nesse mecanismo de luta e fuga, né, que é ativado. Ele vai te dar condição de correr desse leão. Então, o seu corpo ele vai ter que fabricar mais, vai ter que oxigenar mais sangue, o sangue vai ter que chegar mais no músculo para que se possa correr. Seu coração vai acelerar, você não vai conseguir respirar, o nervo vago vai interferir na questão da sua respiração, você só vai fugir ou lutar, só isso. As duas únicas opções. E isso traz muita... A nossa fisiologista trabalha muito a nossa fisiologia. Porque desgasta muito. Depois de um estresse, geralmente, por exemplo, eu tive uma viagem que a gente traz esse leão, né? Leão, então tudo é motivo de estresse. Hoje tudo é motivo de estresse. Depois que eu enfrentei esse estresse, eu caí de cama. Tinha 4 anos que eu não gripava. Desde a pandemia eu não gripava. Por quê? Meu sistema imune, ele foi muito requisitado ali. E depois ele dá uma baixa. Acontece isso muito, né? A gente tem alguma coisa para entregar, a gente fica ali naquela loucura. Depois que você entregou o seu trabalho, você adoece, né? Então, a energia nossa toda, ela é mobilizada para você fugir desse leão, né? E nós não estamos sabendo desligar isso. Então, o cortisol é um dos hormônios que é fabricado, né? O cortisol e a adrenalina pela nossa glândula suprarrenal para que a gente possa correr. Esse cortisol, gente, ele vai interferir na produção de TSH, que é um hormônio que incentiva a tireoide a fabricar o hormônio dela. A tireoide é a bateria do nosso corpo. Nós temos até vídeo com isso com a minha querida colega Viviane, né? Sim, sim, sim. Ela então, tem uma live sobre isso. A tireoide é a bateria do nosso corpo. Então, o estresse vai gerar cortisol e adrenalina na corrente sanguínea, que vai inibir o TSH, que vai inibir o hormônio da tireoide. Tireoide inibida vai sobrecarregar o pâncreas. Então, adrenal, tireoide e pâncreas é a porta para todas as entradas. E começa por onde? Pelo estresse. E nós vamos ver, a tireoide ela fica no chakra, aqui, né, no chakra laríngeo. E as moléculas essa cientista que fez essa descoberta, ela descobriu, Carol, que o nosso cérebro, né, tem uma parte dele que é chamada de cérebro límbico, que é onde já foi mapeado que é ali que controla as emoções. Nesse cérebro límbico tinha um grande número desses receptores para essas outras substâncias. E também em todos os pontos, os chakras, gente. Os chakras que são a cultura Ayurveda, né, a medicina tradicional Ayurveda, foi que a primeira falou dos chakras, né? Que a medicina chinesa ela não fala dos chakras. Então, antes da chinesa, foi a medicina Ayurveda. Eles não sabiam, né? Não tinha esse conhecimento, mas eles sabiam que estava ali. E o que essa cientista descobriu? Que nesses lugares dos chakras, que a medicina Ayurveda ela mapeia. Isso aí a gente já sabe, que onde que ela mapeia tem centros nervosos, né? Então, olha lá, olha. Existem plexos nervosos, né? Olha lá, aqui na garganta tem o plexo faríngeo, plexo carotídeo no frontal, plexo cardíaco no coração, no chakra do coração, plexo do baço e plexo solar
no plexo solar, no chakra do plexo solar. No esplênico tem um chakra umbilical, né? E tá perto do plexo solar e o plexo do baço, que são 2 plexos nervosos. E no chakra raiz tem o plexo do cóccix. Esses plexos são plexos nervosos. Ela descobriu que nesses lugares tinham muitos receptores. Tinha 40 vezes mais receptores do que nos outros lugares do corpo. Olha só que interessante. Que é, né, a gente... Esse conhecimento milenar desses vórtices de energia, né? Que ela fala muito sobre esses vórtices, né, que todos nós temos, né? Isso. Então, agora é a base científica para que isso realmente... Então, eles mapearam o cérebro límbico, a parte do cérebro que chama sistema límbico, e aqui são os pontos nodais, que ela chama de pontos nodais. Iridologia é um tema novo, né? Se você tá gostando, compartilha com alguém esse corte para ele saber mais. E aí eu vou deixar 2 dicas para você. A Simone fez 2 lives sobre iridologia com a gente. Você assiste neste link e neste link. Aproveita, corre para você assistir.